Meu nome é João Gismondi, sou urologista aqui na Health Clinic e hoje estou com o Dr. Guilherme, urologista aqui também, e temos a honra de estar com o professor William Narras, professor titular da Faculdade de Medicina da USP de Urologia, para a gente bater um papo sobre Novembro Azul, saúde do homem e prevenção das doenças do homem. Bom, queria começar agradecendo o professor William e perguntando para ele o que ele, na primeira vez que o paciente chega para ele no consultório querendo prevenir doenças, quais doenças ele costuma orientar o paciente e como ele costuma prevenir? Não, muito obrigado aí, vocês da Health, pelo convite. Veja, mais importante, no início todos focavam essa história desse período de outubro como um período do câncer de próstata. Nós aprendemos que não é bem isso. A ideia mais importante é alertar e procurar esclarecer aquele indivíduo sobre as vantagens de se cuidar. As vantagens de cuidar não só no aspecto da próstata especificamente, mas com uma saúde geral e global. Da importância de ter atividade física, ter um bom evitar excessos de gordura, evitar excesso de bebida alcoólica e, sem dúvida nenhuma, se cuidar de alguns aspectos mais diretos na parte da saúde específica. E nós sabemos que a próstata acomete 2/3 dos homens. E o câncer da próstata, que não tem uma relação com o crescimento benigno da próstata, também é uma anomalia, é um achado importante, e a neoplasia mais comum do homem entre os 50 e 75 anos, excluídos os tumores de pele, não melanoma. Então, nós temos a oportunidade, com essa mensagem do indivíduo procurar ou lembrar da sua saúde em outubro, de procurar envolvê-lo com informações gerais, e que, inclusive, vai nos aproximar e permitir ele ter uma qualidade de vida ideal. Bom, já que o senhor tocou no assunto rastreio de câncer de próstata, a gente sabe que muitos dos médicos urologistas vêm abdicando do toque retal para fazer o rastreio dessa neoplasia. O que o senhor acha disso? Como é que o senhor faz o rastreio do câncer de próstata nos seus pacientes? O rastreio de câncer de próstata num consultório, eu acho que ele tem que ser tremendamente direcionado. O que eu entendo por direcionamento? Nós vamos saber os antecedentes desse indivíduo, se nós estamos lidando com um indivíduo que tem algum antecedente familiar de neoplasia prostática, temos que saber se esse indivíduo tem uma afrodescendência. Nós sabemos que se o indivíduo tem um comportamento, uma alteração genética, ele tem uma chance pode até 5, 6 vezes maior de desenvolver uma neoplasia. Sabemos que os indivíduos afrodescendentes têm uma incidência 1,7 vezes maior de neoplasia de próstata e, na maioria das vezes, dele mais agressiva, inclusive. Então, essas informações vão nos nutrir para que nós possamos direcionar o atendimento do indivíduo, ou seja, começar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. E um bom divisor de águas também é nós termos uma avaliação de um marcador que é conhecido por todos, que chama-se antígeno prostático específico, que é uma proteína sintetizada pela célula da próstata, e essa proteína pode se alterar tanto num processo inflamatório, infeccioso, ou até numa neoplasia. Ou seja, o PSA funciona como um marcador que não significa, isso é importante dizer, não significa uma doença, uma neoplasia. Significa uma afecção da próstata. Cabe ao médico interpretá-lo e saber se isso temos que pensar mais numa infecção, uma inflamação ou um tumorzinho. Mas voltando à sua pergunta, que eu acabei indo para um outro lado. Como é que eu faço o rastreamento? Então, vejo os antecedentes familiares, afrodescendência, por exemplo, se tem um comprometimento genético, e um PSA logo de início, aos 40, entre 40 e 50 anos, pode ser um balizamento de como nos comportar. Se o PSA estiver abaixo de 1, 1,5, nós sabemos que é o cenário ideal. Podemos até pensar em fazer um segmento a cada 2 anos ou a cada 3, dependendo do cenário, ou seja, particularizando. Em especial o toque, eu faço o toque nos meus doentes.
Nós sabemos que o PSA consegue fazer o diagnóstico de 90% dos casos, mas o toque pega 3 a 4% daqueles indivíduos que têm uma célula, um tumor tão indiferenciado que podem não produzir o PSA. E quando nós estamos falando num consultório, que nem aqui, como a clínica de vocês, em que o indivíduo vem procurar atendimento, você deixar passar 3 casos em 100, para mim, eu acho que isso aí é proibitivo. Nós sabemos da ressonância, mas a ressonância tem vantagens e desvantagens que a gente vai conversar mais para frente. Bom, já que o senhor tocou no assunto alterações genéticas que podem predispor ao câncer de próstata, a gente sabe que tem um gene, que é o BRCA2, o BRCA1 e 2, principalmente o 2, que é aquele gene da Angelina Jolie, que fez com que ela fizesse mastectomia, tirasse as mamas preventivamente para evitar câncer de mama. Esse gene está relacionado ao câncer de próstata. O senhor pesquisa nos seus pacientes essa alteração genética ou acho que ainda não tem necessidade? Veja, a ideia do pesquisar vai ser muito importante, não para o tratamento dele, mas sim para a prevenção dos familiares. Então, se o indivíduo, e é muito comum o indivíduo trazer a informação de um antecedente, existe uma doença, síndrome de Lynch, por exemplo, que tem alterações que faz aumentar em 7, 8 vezes a chance de uma neoplasia. Então, eu acho que a oncogenética é importante, sobretudo naqueles indivíduos jovens, e que, no final das contas, não é esperado ao desenvolvimento da neoplasia. Então, nesses indivíduos jovens, quer seja num tumor do trato urinário ou um tumor de rim, tumor de próstata, eu acho que cabe sim uma investigação, mas não, volto a repetir, não para terapêutica, mas sim para orientação familiar, para saber, olha, nós temos essa alteração genética, nós vamos ficar mais alertados, porque hoje ainda nós não temos como interferir nessas mutações e nas suas expressões. Mas a ciência é importante para prevenir, para evitar, ou favorecer um rastreamento ou um acompanhamento mais precoce. Aproveitando que o senhor já comentou um pouquinho sobre os fatores de risco, acho que em termos práticos, para quem está nos assistindo, a partir de quantos anos, a partir de qual idade que nós devemos começar a procurar um urologista para fazer esse rastreamento para detecção precoce do câncer de próstata? A chance de um indivíduo ter um câncer de próstata abaixo dos 40 anos é 0,6 a 1%, ou seja, é muito baixa. A partir dos 40, essa chance aumenta. Então, a partir dos 40 anos é o que se preconiza. Mas volto a repetir, não para todos. O PSA feito aos 40 anos, entre 40 e 45, 50 anos, pode nos auxiliar a definir esse critério. Mas eu acho que a partir dos 40 anos, colhe-se o primeiro exame de sangue, procura-se avaliar esse marcador e, baseado nesse marcador, a gente imagina como seguir o nosso doente. Se vê-lo todo ano, quando começar a fazer o toque, e seguir as orientações. A Sociedade Brasileira de Urologia fala que aos 45 o indivíduo com antecedente e a partir dos 48 quando não tem o antecedente, não tem a história familiar ou algum fator de risco. Acho também que muito se fala sobre o rastreamento e a detecção precoce do câncer de próstata. Acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre você fazer o diagnóstico e você não atrelar sempre o diagnóstico ao tratamento ativo com cirurgia ou radioterapia. Porque a gente sabe que no câncer de próstata a gente tem diversos tipos de tratamento, dentre eles a gente pode fazer uma vigilância ativa, que você não trata o paciente naquele momento, você acompanha a evolução do câncer dele e você só intervém quando aquele câncer ele progride, deixando o paciente alguns anos aí livre do tratamento. Acho que a gente podia comentar um pouquinho sobre a importância de você fazer o diagnóstico e nem sempre associar um tratamento ativo. Isso é muito importante o que você está falando. Nós aprendemos nos últimos 20, 30 anos que não é todo mundo que precisa ser tratado ou com rádio ou com cirurgia. Nós aprendemos que tem uma população de indivíduos que tem um tumor que a gente chama de um tumor indolente. Ele tem características próprias em termos de tipo celular, a quantidade de tecido que agride a próstata, o PSA que ele tem, se tem ou não alteração no toque. Ou seja,
características que falam e nos sugerem que aquele tumor possa ser um tumor indolente. Por que se aprendeu isso? Porque se nós olharmos na cidade de São Paulo todos os indivíduos que morreram aos 50 anos e formos pesquisar ou aos 60 ou 70, nós vamos ver uma incidência muito maior de neoplasia de próstata no indivíduo que morreu ou porque infartou, porque foi atropelado, porque teve algum acidente. E a doença tem uma porcentagem muito menor, sugerindo que tem indivíduos que têm uma doença, mas que nem se expressou. Que é isso que você, Guilherme, mencionou, que é muito importante. Ou seja, nós temos que saber que existe um tumor de próstata que é dito indolente, que tem características e que permite que você o acompanhe. E a gente sabe que num período de 5 ou 7 anos que esses indivíduos são seguidos, 30 a 40% deles acabam tendo que ser tratados, mas 70% não. Então, não é um jogo do tudo ou nada. Tem um tumor, temos que tratar. Nós temos que individualizar, saber o que nós estamos reconhecendo e o que nós estamos identificando, como tem que ser feito o tratamento desse indivíduo, se é que é necessário seja. Mas também uma coisa importante, a vigilância ativa não significa o senhor volta daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Significa um acompanhamento mais próximo e uma necessidade ou não de uma rebiópsia para saber se nós estamos tratando o doente certo de uma forma certa. Que pode ser com 3 meses você está mais preocupado ou com 1 ano. E aí acompanhar esses indivíduos. Acho que um outro ponto importante que o senhor tocou agora há pouco é em relação ao PSA, que ele é produzido pela próstata, mas ele não é específico de câncer. Ele é específico da próstata, mas não é específico de câncer. Acho que tranquilizar as pessoas que diante de um PSA alterado, nem sempre aquilo quer dizer que o indivíduo tem um câncer de próstata. Muitas vezes a gente repete, é até um dado estatístico, cerca de 30 a 40% dos PSAs alterados, quando a gente repete o exame, esse PSA vem normal, porque provavelmente ele deve ter uma prostatite, uma infecção, ou passou sonda, alguma coisa que alterou o PSA. Ou fez até o toque numa consulta. Aumentou o PSA. Ou teve uma relação e com ejaculação, se alguns discutem, mas o ideal é esperar 3 dias sem ejacular para colher. Acho que isso é muito importante, a gente sempre entender que ele é específico da próstata, mas não é específico de câncer, e diante de um PSA alterado, sempre procurar um urologista para entender, porque para saber se repetiu o PSA, saber se aquele PSA realmente está alterado ou se foi algo momentâneo por alguma coisa que não uma neoplasia de próstata. Perfeito. Agora, uma coisa que os pacientes sempre se preocupam e evitam fazer o rastreio do câncer de próstata, muitas vezes, é que eles estão preocupados com o tratamento. Existe um estigma de incontinência urinária e disfunção erétil envolvido no tratamento do câncer de próstata, mas a gente sabe que as novas tecnologias vêm melhorando bastante isso. E como é que o senhor vê hoje em dia o impacto dessas novas tecnologias nessas consequências não desejadas do tratamento do câncer de próstata? São muito frequentes ainda? Infelizmente, ainda ocorre. Mas uma coisa muito importante, João, é saber como era o momento desse indivíduo. Como é que era a condição sexual antes da cirurgia, ou antes da radioterapia, ou antes do tratamento. Porque nós sabemos que se o indivíduo tem uma condição boa e nós vamos tratar uma doença numa fase precoce, a sua cirurgia, se for o caso a escolha, pode ser mais econômica. O que é uma cirurgia mais econômica? Não é que você vai prejudicar o indivíduo, mas você pode ir mais próximo do tecido doente da próstata, porque a doença está dentro dela. E nós sabemos que os nervos erigentes correm ao lado da próstata. Tanto a rádio quanto a cirurgia, pelo manuseio e pela necessidade de tirar um doente ou tirar um tecido doente ou aplicar uma radioterapia, acaba agredindo esses nervos. Então, são os nervos erigentes. Infelizmente, isso ainda ocorre.
Mas se o indivíduo tem entre 50 e 60 anos, se o indivíduo tem uma doença, e por isso a importância do rastreamento, uma doença dentro da próstata, você pode, com uma chance bem menor, de 15% só, de prejudicar, por exemplo, a parte sexual. E é importante dizer que com as drogas por via oral, conhecidas por todos, a tadalafila, a sildenafila, o famoso Viagra, auxiliam 60% a 70% desses indivíduos de recuperar. Quanto à parte da continência, também melhorou com essas novas tecnologias. Hoje nós sabemos que a chance do indivíduo perder urina é da ordem de 2 a 3%, melhorou muito. Claro que nós estamos falando em população, indivíduos com diagnóstico precoce, com uma doença restrita à próstata, nós não estamos falando naqueles casos mais agressivos ou indivíduo de 70, 80 anos, que a parte sexual inicial dele já não é ideal. Então a cirurgia e as suas complicações são decorrentes também do momento e da idade do doente. Mas, sem dúvida nenhuma, os procedimentos minimamente invasivos, que no nosso meio já tem 15, 20 anos, mudaram a história. O indivíduo se recupera mais rápido, o indivíduo é submetido à cirurgia ou por um acesso laparoscópico ou por um acesso robótico como alternativa à cirurgia clássica com corte. Nós fizemos um estudo que vocês participaram no Instituto do Câncer, comparando cirurgia aberta com cirurgia robótica. E nós vimos que a recuperação da parte sexual, continência urinária era mais precoce naqueles indivíduos submetidos à cirurgia minimamente invasiva, e no caso foi a cirurgia robótica, que na realidade é um passo para frente da laparoscopia. Cirurgia robótica, em vez do cirurgião segurar a pinça, quem segura o robô. E essas pinças são manipuladas, como vocês sabem ou fazem, através de um tipo de um gel stick, que é colocado em um console em que você tem uma visão com profundidade de campo, ou seja, 3 dimensões. Tem mais condições de agredir menos e fazer uma cirurgia mais precisa do que... Não que esteja errado em fazer cirurgia aberta. Cirurgia aberta também tem seu lugar num país que nem o nosso, em que a tecnologia às vezes é cara. Nós temos que entender que o SUS tem limitações, o SUS é muito importante na saúde do nosso país, mas, infelizmente, não dá para custear a cirurgia robótica para todo mundo, porque os resultados também são muito bons. Nós fazemos isso ainda no Hospital das Clínicas, com certeza, cirurgia aberta, com resultados também muito bons. Professor, voltando um pouquinho aqui só na sua prática clínica, o senhor ainda recebe paciente que tem um preconceito com o toque retal? E como lidar com essa situação? Porque a gente sabe que o toque retal faz parte do diagnóstico, ajuda no diagnóstico, tem mais a ver com o cuidado do paciente, mas ainda existe muito um tabu em cima disso e um preconceito. O senhor ainda tem paciente que tem esse preconceito e como que o senhor enfrenta essa situação no consultório? Então, essa sua pergunta é muito interessante. Nos dias de hoje, aquele preconceito do toque diminuiu muito. Há 5, 10 anos atrás era uma coisa impressionante. Qualquer lugar tinha cheio de piadinhas. As piadinhas existem, mas o preconceito é menor. E uma pessoa muito importante no ambiente familiar é a esposa, é a mulher. Por quê? Porque a mulher, diferente do homem, quando começa a ter a puberdade, começa a vida sexual ativa, ela vai com frequência ao ginecologista. Para ela é uma coisa natural ir ao médico. Então, hoje, teve um paciente que chegou para mim e falou, veio com a esposa. Ele falou, não, realmente a minha esposa está vindo aqui porque eu estava muito receoso. Então, ela entender e ela saber que é normal ir ao médico todo ano é importante, porque isso estimula o parceiro o seu cuidado. E ela foi bem incisiva. Ele precisa se cuidar, o amigo dele teve isso, sempre tem aquelas histórias. Então, o tabu hoje é muito menor, existe. O toque dura 4, 5 segundos, muito mais. Teve um doente que eu examinei e falou, pô, doutor, é só isso? Para que eu sofri tanto? Então é uma questão de conversar e eu explico para os indivíduos isso. Olha,
A chance de o toque te ajudar é uns 4, 5%. Você vai decidir comigo. E quando você fala isso para o indivíduo, ele fala, olha, estamos aqui, vamos fazer, não tem nada demais. Acho que esse último ponto que o senhor falou sobre a decisão compartilhada com o paciente é o ponto crucial, né? Tem que expor para ele riscos e benefícios e o paciente tomar a decisão em conjunto com o médico, depois de você expor da parte técnica médica, expor para ele os benefícios e tomar essa decisão compartilhada, né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia você tem que conversar, inclusive o rastreamento você tem que explicar. Porque, apesar dos estudos e hoje corroboram a necessidade de refazer o rastreamento, também se discute até que ponto e quem deve ser rastreado, que são essas conversas que nós estamos tendo. Que idade parar, que idade começar, não existe ainda uma resposta de toda a sociedade dos estudos. Sabemos que tem vantagens, mas cabe sim a discussão e é muito importante a particularização. Mas da sua experiência pessoal, acho que a porcentagem de pacientes que não topa, não quer fazer o rastreamento é muito Muito baixa, né? pequeno. Muito pequena. A grande maioria sempre é a favor do rastreamento, né? E um dado importante, vocês estavam nesse Congresso Paulista. Sim, Teve uma mesa, uma discussão, toque, fazer ou não sim, fazer, sim, que eu participei. sim. E foi defendido a ideia por uma pessoa não fazer e por outro fazer. Isso presente aos especialistas. Ao final da discussão, eu perguntei para a plateia de urologistas. 95% levantou o braço, confirmando da importância do ou não confirmando, mas exteriorizando que o doente sente a necessidade também de fazer o toque, ou seja, todos os urologistas realizam o toque nos exames preventivos, nos exames no dia a dia dos doentes que vão procurar o acompanhamento prostático. Agora, professor, com o envelhecimento da população e a busca constante por melhora da qualidade de vida, a gente tem encontrado um novo problema que é a queda hormonal ao longo da idade e os sintomas que essa queda pode trazer ao paciente. O senhor costuma pesquisar nos pacientes de maior idade ou mesmo naqueles a partir de 40 anos, o senhor costuma pedir uma testosterona de base ou o senhor só investiga isso nos pacientes sintomáticos? Como é? Veja, eu sou ainda da velha guarda, né? Eu investigo, eu pergunto ao doente se o indivíduo não tem queixa, se o indivíduo... O grande problema de pensar em reposição ou a queda da testosterona é que é muito difícil você saber se o indivíduo tem aquelas manifestações de certo cansaço, por vezes está menos ou mais estimulado com a parte sexual. Quem vive no mundo real, que trabalha, que tem conta para pagar, que tem os filhos para cuidar, tem alterações dessa parte emocional frequentemente. Então é muito difícil falar ao indivíduo, olha, eu estou mais cansado, vamos pensar no PSA. Vamos pensar, desculpe, na testosterona. Será que está faltando o hormônio masculinizante, que é vitalizante para o indivíduo? É muito tênue para você basear na parte clínica e falar, realmente a testosterona está alterada. A minoria dos indivíduos vai ter testosterona alterada. A grande maioria vai ter testosterona. E nós sabemos, quando fazemos o exame, que o nível da testosterona é uma curva de Gauss. O que é isso? A normalidade vai desde o indivíduo que tem um nível inferior até o indivíduo que tem um nível superior. E todos são normais. Você pega na rua, faz o PSA, a testosterona de todo mundo, vai ter uma variação natural. Agora, vai depender da sua sensibilidade e, olha, realmente, nós estamos sentindo que tem alguma coisa por trás. Aí deve ser feita a investigação. Eu doso a testosterona, evidentemente, quando eu acho que precisa. Na minha avaliação no dia a dia, eu não faço de rotina. É diferente do PSA. Todo mundo ganha um PSA, mas só ganha testosterona aqueles indivíduos que me convencem ou que eu acho que ele tem
algum sinal de que possa haver um hipogonadismo, ou seja, uma testosterona baixa para justificar a sintomatologia dele. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Porque os sintomas da testosterona baixa, eles são muito comuns a outras doenças, como, por exemplo, depressão, estresse crônico, insônia e etc. E é muito difícil a gente convencer o paciente de que, na verdade, ele não precisa de uma reposição hormonal, e sim que ele precisa melhorar em outras áreas. Né? É mais fácil. Mais rápido. É mais rápido, resolve o problema. Você me dá uma testosterona, amanhã eu estou ótimo. E ainda mais recentemente que a gente tem visto uma publicidade muito grande em torno da reposição hormonal, né? Eu queria saber como é que o senhor consegue lidar com esse problema no seu dia a dia. É um problema hoje muito importante, porque é muito comum o indivíduo ir com essas academias e com a cultura, a forma, a cultura, a beleza, o músculo, os indivíduos são seduzidos pela testosterona. E você, com certeza, o doente vem ao consultório tomando, você explica e fala, doutor, esquece, eu vou continuar tomando. Agora ele precisa saber que isso pode mexer com o metabolismo ósseo, metabolismo hepático. Isso aí tem outros inconvenientes. Mantém níveis suprafisiológicos de testosterona, 1.000, 1.500, tem indivíduo com 1.500. E outro dia, vocês também estão vendo isso toda hora, o indivíduo foi no meu consultório com 550 de testosterona, falou, olha, eu fui num nutrólogo que me falou que 550 era baixo, precisaria ser 1.500, 1.400. Estão mudando, estão se fazendo paradigmas de coisas que ninguém sabe, não tem embasamento científico, e fora os riscos e os inconvenientes. Uma coisa muito importante a gente alertar para esses pacientes que fazem uso ou que vão começar o uso da testosterona é que o PSA deve ser seguido atentamente, os níveis de hematócrito devem ser seguidos atentamente, e uma coisa fundamental que acho que é pouco divulgada é a relação com a fertilidade. Os pacientes que usam testosterona comprometem seriamente a fertilidade deles. E eu vi outro dia, assim como vocês devem ter visto, indivíduos com testículos totalmente atrofiados. E o indivíduo veio me procurar porque estava querendo ter um filho. E tomava testosterona há mais de 10 anos, em academia. E o testículo, é claro, se você entrega a testosterona para o indivíduo, existe um controle no nosso organismo. Se eu tenho a produção, se vamos pensar numa fábrica, está cheio de carro, uma fábrica de carros, uma indústria automobilística, está cheio de carro no pátio. A fábrica vai parar de produzir, vamos escoar isso daí para depois eu produzir. É a mesma coisa do testículo. Se tem testosterona que ele recebe continuamente, para que ele vai produzir testosterona? Então acaba. E lembrando que quando para de fazer a reposição de testosterona exógena, boa parte dos indivíduos não volta a produzir, né? O testículo continua atrofiado, não volta a produzir testosterona, e a questão também da fertilidade. Então, são cuidados. Em medicina, é muito importante você, quando usar um produto, não ser mais deletério ao indivíduo do que o estado que ele está. Então, tem que ser muito bem pensado. Então, obrigado, professor, pela presença, por discutir conosco um tema tão importante. Queria agradecer também aqui, obrigado ao João, meu colega de profissão, a gente trabalha junto aqui na clínica. Queria agradecer também imensamente ao professor William por disponibilizar o tempo dele para ter essa conversa com a gente, para esclarecer as dúvidas das pessoas desse assunto tão importante que é a saúde do homem. Muito obrigado, professor. Gostaria de fazer alguma... Muito obrigado, é um privilégio, sempre que possível, o esclarecimento a todos é fundamental para que nós possamos nos cuidar e estarmos bem no nosso dia a dia. Para você que quer mais conteúdos como esse, fique atento às nossas redes sociais, que a gente vai estar constantemente informando você sobre as melhores atualizações.